O tema de hoje é: quais são as 5 coisas que não podemos fazer em uma pregação, tá? Esse é o nosso tema. Então, hoje, se prepara, porque realmente nós vamos estar entregando o ouro aqui para vocês, conteúdo mesmo, tá bom? É sério, comprometido com vocês, meus alunos, para que vocês venham ter um bom desenvolvimento na pregação do evangelho, tá? Então, a primeira questão aqui é o seguinte: antes de nós entrarmos nessa 5 coisas aqui, nós temos que fazer um pano de fundo, uma base para aquilo que nós vamos estar transmitindo para vocês, tá bom? Toda vez que um pregador comete um erro na pregação, como isso pode afetar o desempenho dele nas próximas pregações? Veja bem, se você comete um erro consciente daquilo que você está cometendo, ou seja, você sabe que aquele ponto X da pregação você errou aquilo que você ia falar, aquilo fica no teu subconsciente. Aquilo traz uma trava para você, porque todas as vezes que você for pregar, aquilo vai estar dentro do seu subconsciente dizendo: olha, você vai cometer o mesmo erro, você vai cometer o mesmo erro, você vai cometer o mesmo erro. E com isso, você começa a se travar, a se bloquear a si mesmo. É o que eu chamo de autossabotagem. Você começa a se sabotar. E tudo vem através do quê? De uma experiência amarga, ou seja, de uma pregação que você cometeu um erro, e que esse erro ficou gravado no seu subconsciente e agora você não consegue se livrar dele, tá bom? E toda vez que você for pregar, aquilo fica martelando na tua cabeça, e isso te atrapalha você ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento na mensagem do Senhor, tá? E aí, com isso, eu quero te dar uma recomendação. Quero te dar uma recomendação de todo o coração, que é o quê? Não adianta, meu irmão. Ai, professor, então, toda vez que eu for pregar, eu vou errar. Então, eu não vou pregar, não. Vou parar de pregar. Eu quero te dar uma recomendação aqui, tá bom? Olha só, eu quero te dar essa recomendação. Não adianta você pensar que só porque você errou uma vez, você falhou uma vez, você cometeu alguns erros quando você foi pregar, que pronto, acabou, já era. Ninguém mais vai me ouvir. Ninguém vai me convidar mais para pregar. Então, chega, vou parar por aqui, vou enterrar o meu talento, vou parar de pregar. Gente, para com isso. Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Tá bom? Então, errar, gente, é humano, é a coisa mais humana do mundo é você errar. Agora, permanecer no erro que é burrice. Então, o que eu quero com isso aqui, dizendo isso aqui para você? É o seguinte: eu quero te dizer que você, meu irmão, minha irmã, vai aprender hoje aqui 5 coisas que você não deve fazer. E que talvez uma dessas 5 coisas são coisas que talvez você já fez e que tem te atrapalhado no seu processo para você continuar pregando a palavra de Deus com autoridade, com graça, com gozo da parte do Senhor. Tá legal? Então, vamos aí, meus irmãos, a primeira coisa, olha só, a primeira coisa vai estar na tela lá do computador para vocês, do celular, né? Nunca use o púlpito para desabafar. Olha aí que coisa interessante, tá? Por que é interessante isso aqui? E que muitas das vezes você já fez no subconsciente. Irmão, às vezes você está indignado com a situação da igreja, ou talvez você vê alguma coisa no meio do culto e que aquilo ali te deixa indignado, te deixa nervoso, te deixa com raiva. E a tendência lógica do ser humano é que todas as vezes que nós estamos indignados com alguma coisa, o que a gente faz? A gente desabafa. E a gente acaba falando coisas, fazendo coisas ali no altar que sai do objetivo da mensagem, sai do propósito da mensagem.
E o que eu quero trazer para vocês aqui agora, meus irmãos, é justamente isso aqui. Você precisa entender que o altar, o púlpito, na hora que você sobe ali para pregar a palavra de Deus, você precisa estar consciente de uma coisa: eu sou um mensageiro e eu vou entregar aquilo que Deus quer que eu entregue, e eu não vou de maneira alguma, desabafar. Eu não vou de maneira alguma falar algo de mim mesmo, da minha carne, das minhas emoções para a igreja. Ou seja, se Deus mandou eu falar XYZ, eu vou falar XYZ. Eu não me vou ater às crianças que estão correndo na igreja. Oh, que igreja bagunçada! Por que os pais não pegam essas crianças? Dá vontade de falar? Dá, gente. Porém, a igreja tem um pastor. A igreja tem um pastor. E esse pastor encarregado da ordem da igreja. Você, eu, como pregadores da palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que somente entregar a palavra do Senhor e deixar a parte litúrgica, a parte organizacional com o pastor da igreja. Então, e aqui vai um recadinho também para quem congrega na igreja que ele vai pregar. Aí você já sabe os problemas que tem dentro da tua igreja, que é irmão que não fala com o irmão, o pastor está de mal de fulano, não é assim? Aí você vai pregar e você quer ser o justiceiro, a justiceira. Faz isso não, irmão. Aí você acha que você tem o direito de chegar lá e começar a descer a lenha nos problemas da igreja. A não ser que Deus mande você fazer isso. Agora, se Deus não mandou, tá? Não faça isso. Não cometa esse erro. Não cometa essa falha. Não deixe as suas emoções te guiar para o buraco, tá bom? Vocês já viram, gente, algum pregador assim? Que sobe no altar da igreja e começou a desabafar, começou a contar um monte de coisa, começou a descer a lenha na igreja e que saiu totalmente do propósito da palavra na qual ele tinha lido. Isso é muito feio, isso é antiético, tá? Isso é antiético. Então, a primeira coisa que um pregador não deve fazer é desabafar. Não use o microfone, o altar da igreja do Senhor para desabafar, meu irmão, minha irmã, tá bom? Em o nome de Jesus. Vamos para a segunda coisa. Isso aqui é muito legal, tá? Pelo fato de que, com certeza, isso aqui já aconteceu na tua igreja. A segunda coisa aqui, ó. Nunca ultrapasse o limite de tempo dado pela igreja que você vai pregar. Eu já fui convidado para pregar, irmão. Já fui convidado para pregar. Chegou lá, sabe aquelas irmãs do hino? Aquelas irmãs do hino são uma bênção, né? Talvez tenha aí na tua igreja também as irmãs do hino. As irmãs do hino, as abençoadas, o que elas fazem? Elas vão lá, saúdam. Eu sempre tenho meu microfone aqui, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. As irmãs do hino, né? Aí o sonoplasta tá lá na ponta da agulha para botar o playback. E ela tá aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E tá lá. 5 minutos ela fala. E agora eu quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus para você, meu irmão, minha irmã. E ela começa. Porque na Bíblia... Agora eu vou cantar um hino aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aí começa. Isso foi o quê? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos ela levou da liturgia da igreja. Aí ela termina o hino. Olha que bênção. Ó, a irmã Nilva disse aqui, ó. Na minha igreja, de vez em quando acontece isso, ó. E aí ela termina o hino. Olha que irmã abençoada, ela termina o hino. Ela disse assim: meu Deus, pastor. Ela vira para trás e disse assim: pastor, meu Deus. Eu senti de Deus, pastor, louvar outro hino aqui para engrandecer o nome do Senhor. Irmão, e ela vai lá e canta mais outro hino. E com isso ela comeu 20 minutos do tempo. E aí tem as outras oportunidades que dão no culto, né?
Irmão, quando você vai pregar, o pastor vira para você e diz assim, ó, bate seu ombrinho. Ó, meu filho, tempo já se foi. 15 minutos só, tá? Quantas vezes isso já aconteceu comigo, meu irmão? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Meu Deus do céu. Muitas e muitas vezes. De você ter preparado ali uma palavra de 50 minutos, de 1 hora, de 40 minutos, e chegar na igreja, o pastor, pela ter essa quantidade de irmãos aí que são comedores de tempo, não tem outro nome para eles, são comedores de tempo dentro da igreja, esse bando de pessoas que não tem ética, sabe? Essas pessoas chegam na igreja e aí o que elas fazem? Come o tempo, o pastor bate no seu ombrinho e diz, ó, meu filho, felizmente não vai ter como te dar mais do que 15 minutos. E aí você prega, você tem que pregar, né? E aí você tem que ter a sabedoria, a graça de Deus para não cometer o primeiro erro, né? Que é ir lá e desabafar na igreja e respeitar o tempo que o pastor te deu. Porque você pode ir lá e pregar. Não, o pastor falou 15, eu vou pregar 30. Eu vou pregar 30 minutos para esse povo aprender que aqui a prioridade é na palavra. Faz isso não, faz isso não. Você está se rebeliando contra a palavra do pastor. Você não está sujeitando a autoridade do pastor. Então, a melhor coisa é, deixa quieto, prega os 15 minutos, sabe? Dá o seu máximo em 15 minutos. Entrega tudo aquilo que Deus te deu de maneira resumida, mas entrega e respeite o tempo. Também pode acontecer de isso não acontecer no culto e o pastor virar para você e falar, meu filho, 30 minutos, tá? Você tem que pregar em 30 minutos. Ah, pastor, mas eu preparei uma mensagem de 1 hora, meu filho, é 30 minutos e ponto. Ontem eu preguei na igreja, né? Na igreja lá em Monte Agudo, que é uma cidade aqui da Bolívia, e o pastor virou para mim e falou, oh, meu filho, 25 minutos, tá? Nós temos uma programação ainda, depois da palavra, ainda nós temos uma programação, então é 25 minutos e ponto. E eu preguei, irmão, em 25 minutos para a glória de Deus. O fogo caiu, foi uma benção. Amém? Então, com isso, nós vamos para terceira coisa aqui, ó. Terceira coisa. Nunca leve. Eita, meu Deus, isso aqui vai doer, tá? Nunca leve os usos e costumes de sua igreja para outra igreja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aquilo que você acredita na tua igreja, muitas das vezes, em outra igreja, as pessoas não acreditam. E eu não estou falando aqui, eu quero que vocês tenham bastante maturidade espiritual, não estou falando aqui de doutrina, eu estou falando de usos e costumes. Por quê? Doutrina, eu quero que você aprenda isso aqui, tá? Doutrina não é você não pode usar calça, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Isso não é doutrina, tá? Doutrina é doutrina da salvação, doutrina da fé, doutrina dos últimos dias, doutrina da Trindade, doutrina do Espírito Santo, doutrina do Pai, doutrina do Filho. Isso é doutrina, tá bom? Usos e costumes são outras coisas. E quando você, cristão de Jesus, quando você, cristão abençoado, homem de Deus, mulher de Deus, você for pregar, e lá na tua igreja as mulheres usam cabelão, e te chamaram para pregar na igreja que as mulheres usam cabelo curtinho, não vai, meu filho, levar os costumes da tua igreja para outra igreja. Ah, pastor, mas... Não. Não vem que não tem. Não vem que não tem. Ah, porque Deus mandou, irmão, Deus respeita a administração de cada igreja. Deus respeita. Por quê? Porque justamente ninguém é só mão, ninguém é só pé, ninguém é só dedo, sabe? É um corpo, gente, com membros diferentes. E se a gente não aprender
a respeitar a diversidade que tem em cada igreja e costumes de cada igreja, nós vamos perder espaço com isso. Eu não estou falando aqui que você tem que ser conivente com o pecado, pelo amor de Deus. Eu estou falando que você não deve levar os usos e costumes da tua igreja para outra igreja. Por exemplo, tá? Eu não quero puxar sardinha aqui não, mas eu tenho que falar. Eu sou um pastor da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus, tá? Mas quantas vezes eu preguei em igreja batista, preguei em igreja presbiteriana, quadrangular, várias vezes. Preguei em igreja do véu, tá? A única igreja que eu não preguei ainda, gente, foi igreja Maranata, igreja Deus e Amor, tá? Que são igrejas fechadas, que não abrem espaço para outros pregadores, mas fora isso, já preguei em várias igrejas, seja no Brasil, seja aqui na Bolívia. Aqui na Bolívia eu preguei numa igreja que usa véu, as mulheres usam véu. E qual era a minha função ali? Pregar. Deus me deu uma mensagem de salvação, de cura, de libertação. Eu vou pregar, gente. Eu vou pregar. Eu não tenho que atacar a igreja porque as irmãs lá usam véu. Ou a igreja lá que os irmãos não comem carne de porco. Ô, gente, pelo amor de Deus. A irmã Rosa botou aqui, ó. Verdade, pastor. É isso aí. É isso. O Antônio colocou aqui. Isso sempre acontece, pois já recebi a oportunidade para pregar e houve tanto louvor que me sobrou apenas 5 minutos. É desse jeito, Antônio. A gente sofre, né? Nas garras do povo do louvor. Glória a Deus. Então, gente, fica essa consciência aqui na cabecinha de vocês, tá? Isso é maturidade espiritual. Todo pregador precisa ter maturidade espiritual, de entender aquilo que é cobrado na tua igreja, talvez na igreja do irmão fulano não é, tá bom? Aquilo que é pecado, talvez na tua igreja, na igreja de fulano de tal, não é. Então você tem que entender, gente. Você tem que abrir a tua mente e ser uma pessoa madura na fé para entender o quê? Essa igreja tem um pastor. Doutrinar a igreja, tá? E agora eu abro um parênteses aqui, ó. Doutrinar a igreja nos usos e costumes dela é função do pastor, não nossa. Tá bom? Então, o pregador, ele tem a função de pregar a palavra. Pregar a palavra de Deus. Esquece o maquiagem, batom, salto alto, não sei o quê, corta-cabelo, bababá, bererê, latão de calça, não tão disso, tão daquilo. Esquece isso, tá bom? E aí nós vamos para quarta coisa, tá? Quarta coisa que todo pregador deve evitar na hora que ele for pregar a palavra de Deus. Quarta coisa. Olha aqui, ó, gente. Isso aqui é muito interessante. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Jesus da glória. Ó, nunca fique alimentando seu ego quando for pregar. Porque eu tenho uma agenda disputada, meus irmãos, e eu prego 360 vezes no ano. Eu já preguei na Itália, já preguei não sei aonde, Estados Unidos, lá. A última pregação que eu fiz teve... Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Nunca fique alimentando o seu ego quando você for pregar. Entenda uma coisa, você tem que falar de Jesus e esquecer você. Importa que ele cresça, que nós diminuamos, que nós venhamos diminuir, irmãos. Nós temos que entender isso aqui, nós temos que diminuir para que ele cresça, para que o Senhor apareça, para que o nome dele seja glorificado, tá? Irmã Zélia colocou, isso é verdade, ó. Isso é horrível, mas é horrível. Mas acontece, gente, demais. Acontece demais, infelizmente. Muitas pessoas que não vigiam, vai pregar e começa a se autoglorificar.
Ah, porque eu já preguei naquela igreja, não sei o quê, e bababá, porque eu tenho 497 cursos de teologia, olha o meu anel de doutor, de lelelé. Gente, o povo está ali para te ouvir pregar a palavra de Deus. O povo não está ali para que você seja, oh meu Deus, glorificado e exaltado. O povo está ali única e exclusivamente querendo receber algo da parte de Deus. Então não cometa esse erro, tá bom? Vamos para o quinto e último, né? Quinto e último. Quinto e último. Evite gírias e modismo. Pelo amor de Jesus Cristo. Meu irmão, oh Jesus. O que dá de crente quando vai pregar e começa com gíria do mundo? Qual é, irmão? E aí, doidão? Meu Deus da glória, que coisa feia, gente. Gente, nós estamos diante da noiva do Cordeiro. Nós estamos diante da igreja santa do Senhor. E ficar com gírias, com palavreado chulo, linguagem esdrúxula. Não, gente. Nós temos que nos polir. Nós temos que nos esforçar. Mas, pastor, eu sou da roça e eu não falo bem o português. Tudo bem, irmão. Você é da roça, sou da roça, pastor. Eu não estudei muito. Tudo bem, eu entendo. Mas se esforce para não colocar o seu roceis dentro da pregação. Se esforça, meu irmão, minha irmã, se esforça para não colocar as suas gírias, tá? As gírias que a gente fala no dia a dia, na pregação. A irmã Nilma colocou aqui, ó. Dá vontade de sair correndo. Oh, Jesus. A gente tem que se esforçar, gente. Vamos se esforçar para a gente não colocar modismo, coisas do mundo, linguagem chula, porque a linguagem bíblica é linguagem culta. E nós temos a nossa linguagem coloquial, que é a linguagem do nosso dia a dia. E se nós queremos colocar a linguagem coloquial dentro da linguagem culta, vai dar ruim. Vai dar problema, gente. E as pessoas não vão entender. Lembre-se de uma coisa: dentro da igreja, tem pessoas que fizeram faculdade, pessoas que são muito estudadas, que exercem um cargo de relevância na sociedade, como tem pessoas que não fizeram uma faculdade, mas têm hábito de leitura, outros não têm um tanto hábito de leitura, são pessoas simples, sabe? Que não, às vezes não sabem nem ler direito. Então você tem que buscar uma linguagem culta, porém simples, tá bom? Simples de ser entendida. A maioria dos meus alunos, eles falam justamente essa questão. Ah, professor, eu consigo entender o que o senhor fala. Eu tenho uma aluna que ela está fazendo teologia, ela está num curso de teologia e ela é minha aluna do Método Medo ao Púlpito. E ela é pastor, eu entendo mais do que o senhor fala aqui do que meus professores lá de teologia. Por quê, gente? Eu pego aquilo que é difícil, sabe? Que tem uma linguagem técnica e falo de uma maneira simples, de uma maneira entendível. Uma maneira onde as pessoas conseguem entender normalmente, sem dificuldade, sem linguagem teológica muito técnica. Entendeu, gente? Então, com isso, eu não uso linguagem técnica demais quando eu vou explicar as coisas. Justamente, gente, por isso. Porque eu sei que as pessoas têm dificuldade, gente, de entender as coisas. Mas não é por isso que eu vou entrar com gírias e modismo toda vez que eu for pregar. Então, coloque isso na tábua do teu coração, tá bom? Agora vamos lá.
as recomendações finais aqui, né? Recomendações finais. Então, ó, são duas. A primeira recomendação, vou até colocar no chat aqui. Ó, a primeira recomendação que eu dou para vocês é essa aqui, ó. Essas 5 coisas são para fazer você crescer e não para te desanimar. Então, essas 5 coisas que você não pode falar na igreja, não é para te desanimar, para te abater. Não, é para te fortalecer. É para que você entenda o seguinte: olha, eu tenho que melhorar, eu tenho que me esforçar, e eu não posso cair neste erro. Eu não posso cair nesse erro. Eu tenho que fazer o meu melhor na medida do possível, tá bom? Aí, a irmã Zélia colocou, ó. Entendo muito bem suas explicações. Tá certo, irmãos? Então, é isso aí, tá? Que benção, que benção. Quem tá gostando da aula, irmão? Quem tá gostando da aula aí? Fala para nós. Para a gente saber se estamos no caminho certo. Glória a Deus, né? Então, ó, segunda recomendação. 2. Anote, irmão, essas 5 coisas. E coloque um lugar que sempre você vai estudar, você vai ler a Bíblia e você vai conseguir ver elas aí. Então, eu vou repassar aqui, não vou comentar de novo, só vou repassar para vocês anotarem. Primeira coisa, tá? Nunca use o púlpito para desabafar, tá certo? A segunda coisa, anotou aí? Nunca use o púlpito para desabafar. A segunda coisa, nunca ultrapasse o limite de tempo dado pela igreja que você vai pregar, tá bom? Independente se é 5 minutos, se é 10 minutos, se é 15 minutos que o pastor te deu, ou 1 hora, não ultrapasse o limite de tempo, tá? A terceira coisa, nunca leve os usos e costumes de sua igreja para outras igrejas. Lembre-se disso aí, tá? Quarta coisa, nunca fique alimentando o seu ego quando for pregar, se autoglorificando a você mesmo, tá? Não faça isso, tá bom? E a quinta coisa, evite gírias e modismo quando você for pregar, tá bom?